Imagine caminhar pelos jardins da agência de inteligência mais secreta do planeta e encontrar, no meio do gramado impecável, uma enorme placa de cobre, curvada como uma onda, coberta de letras e números aparentemente aleatórios. Ela não está lá por acaso. Foi colocada com um objetivo: guardar um segredo. E não é qualquer segredo. É um código que, por mais de 3 décadas, resistiu aos melhores criptógrafos do mundo. Essa escultura se chama Cryptos. Criada não para embelezar, mas para provocar, ela é um teste, um jogo de paciência e inteligência que coloca frente a frente artistas, espiões e curiosos. 3 partes dessa mensagem misteriosa já foram decifradas, mas a 4ª, curta e traiçoeira, permanece invicta. E aí começa a pergunta: se a CIA não conseguiu quebrar, será que alguém conseguirá? Ou será que esse código foi feito para nunca ser resolvido? O ano era 1990. O artista americano Jim Sanborn recebeu uma missão inusitada: criar uma obra para o novo pátio da sede da CIA, em Langley, Virgínia. Mas não seria apenas arte. Ela deveria ser um desafio mental, algo à altura dos melhores analistas de inteligência do planeta. Sanborn não trabalharia sozinho. Ao seu lado estava Edward Scheidt, ex-chefe do Escritório de Segurança de Comunicações da CIA, um especialista em criptografia. Juntos, decidiram que a escultura teria mensagens codificadas usando métodos clássicos de cifra, combinados de forma tão engenhosa que, mesmo com pistas, a resolução não seria simples. O resultado foi uma peça monumental. Uma folha de cobre de 3,6 metros de altura por 6 metros de largura, curvada como uma serpente, contendo 1.800 caracteres gravados manualmente. O texto foi dividido em 4 partes, cada uma com sua própria solução, mas conectadas entre si. A base foi feita com granito, madeira petrificada, quartzo e até um espelho d'água ao redor, criando um ambiente de contemplação e mistério. Quando Cryptos foi inaugurado, muitos funcionários da CIA se sentiram desafiados. O clima era de competição interna. Quem decifraria primeiro? Especialistas começaram a copiar manualmente as letras, criando suas próprias tentativas. Oficialmente, ninguém disse nada por anos. Mas depois veio à tona que a NSA havia conseguido quebrar os 3 primeiros trechos ainda em 1992, apenas 2 anos depois da inauguração. Isso foi feito de forma confidencial, provavelmente para testar a habilidade de seus analistas. Enquanto isso, dentro da própria CIA, um analista chamado David Stein trabalhava silenciosamente no enigma durante seus intervalos de almoço. Levou cerca de 400 horas de esforço até conseguir resolver em 1998. No ano seguinte, o cientista da computação Jim Gilogly também revelou as soluções, mas usando um computador doméstico, um Pentium SUS. A primeira parte do código revelou uma frase quase poética: entre o sombreado sutil e a ausência de luz, reside a nuance da ilusão. Não era uma revelação direta, mas parecia um aviso: nem tudo é o que parece. A segunda parte foi mais ousada. Um texto que descrevia algo escondido em algum lugar com coordenadas geográficas, mencionando até mesmo WW, iniciais que muitos acreditam se referir a William Webster, diretor da CIA na época. Outros dizem que é apenas coincidência, já que Sanborn nunca confirmou. A terceira parte foi talvez a mais dramática. Um trecho adaptado do diário de Howard Carter, o arqueólogo que descobriu a tumba de Tutankhamon, no Egito, descrevendo o momento em que a porta foi aberta e ele viu maravilhas, iluminadas pela luz da vela. Aqui, o artista mostrou que a mensagem não precisava ser sobre espionagem. Podia ser também sobre descobertas e segredos do passado. A quarta parte, conhecida como CAT-4, tem apenas 97 caracteres, curta, mas extremamente resistente.
Jim Sanborn liberou pistas ao longo dos anos para tentar ajudar ou para aumentar a frustração de quem tenta. Ele revelou que certas palavras aparecem no texto, como Berlim e clock, e mais recentemente Northeast. Também corrigiu um erro de digitação que estava confundindo os pesquisadores. Mas mesmo com essas dicas, ninguém conseguiu quebrar o código. Alguns especulam que a solução de K4 leva a uma nova mensagem escondida em algum lugar do campus da CIA. Algo físico, talvez enterrado. Outros dizem que pode ser apenas uma frase filosófica, como na primeira parte. E há ainda quem acredite que CAP4 talvez nem tenha solução lógica. Sanborn já brincou dizendo que poderia existir um CAT5, um enigma adicional oculto que só seria perceptível depois que o quarto fosse resolvido. Cryptos deixou de ser apenas um jogo interno da CIA. Ao longo dos anos, milhares de entusiastas de criptografia passaram a estudá-lo. Fóruns na internet, grupos de discussão e até competições surgiram em torno dele. Uma das figuras mais conhecidas nesse meio é Ilonka Dunin, uma especialista em quebra de códigos que organizou equipes de todo o mundo para tentar decifrar K4. Ela chegou a visitar a escultura e fazer cópias exatas do texto, letra por letra, para análise. O que antes era um enigma restrito a espiões se tornou uma espécie de santo graal dos criptógrafos amadores. Alguns detalhes curiosos dão ainda mais charme à história. O próprio Sanborn já disse que escondeu mensagens secretas em outras obras suas, espalhadas pelo mundo. Algumas letras em criptos parecem ligeiramente desalinhadas ou com profundidade diferente, o que muitos interpretam como pistas extras, embora o artista nunca confirme. Em entrevistas, Sanborn admitiu que guarda a solução em um cofre. Apenas ele e algumas poucas pessoas de confiança conhecem a resposta completa. Há também a especulação de que o enigma pode conter referências à Guerra Fria e a operações reais da CIA. Mas isso, até hoje, é puro achismo. Em 2025, Sanborn surpreendeu o mundo ao anunciar que vai leiloar a solução de K4. O valor inicial pode chegar a $500 milhão e parte do dinheiro será doado para instituições de caridade. Ele diz que tomou essa decisão porque quer ver a solução divulgada enquanto ainda está vivo. Mas muitos duvidam se a revelação trará satisfação ou apenas mais perguntas. Cryptos é mais que uma escultura. É um lembrete de que, mesmo com toda a tecnologia do mundo, alguns segredos permanecem guardados. Ele mistura arte, matemática, linguística e, acima de tudo, paciência. Seja qual for a solução de K4, ela nunca apagará o fascínio que essa placa de cobre exerceu sobre tantas pessoas. Talvez o verdadeiro valor não esteja na resposta, mas na busca.